O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, autorizou nesta segunda novas diligências no inquérito que mira a atuação do ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, no colapso da rede pública de hospitais em Manaus. Entre as medidas estão a obtenção de informações sobre gastos com cloroquina e hidroxicloroquina e oitivas com servidores do Ministério da Saúde, do Governo do Estado e da Prefeitura de Manaus que participaram de reuniões sobre a crise que abalou a capital do Amazonas. O ministro também deu aval para a requisição de e-mails institucionais trocados pelo Ministério da Saúde com os governos estadual e municipal sobre o combate à pandemia e também validou a requisição de informações sobre o transporte de oxigênio para Manaus. José Maria Trindade, estão aí, né, Zé, mais passos dessa investigação? Até onde será que pode chegar esse caso, essa investigação do Supremo contra o ministro Pazuello? Esse inquérito ele está crescendo e chega a preocupar mesmo aqui integrantes da cúpula do governo. E há ali uma descrição e uma indicação de que tentam chegar no presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, é o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, sendo usado como arma política para atingir o presidente. O ministro Luiz Fux disse que jamais o Supremo seria usado durante a posse na presidência, né, para fazer atos políticos. Mas o caminho está aí, todos só andam por o caminho que já existe, ou então faça o seu caminho, mas é preciso ter sinais para se fazer o caminho. E o Supremo Tribunal Federal está sendo usado. Esta decisão de hoje do ministro Lewandowski, ela é profunda. Ela autoriza a Polícia Federal a entrar no Ministério da Saúde, tomar depoimentos de funcionários. São funcionários que são ali subalternos do ministro, mas eles têm estabilidade, ou seja, um depoimento mal feito ali poderia provocar danos na carreira ou até a demissão. Então, assim, tomar depoimentos de integrantes do Ministério da Saúde, secretários, funcionários, entrar nos e-mails, comunicados, ofícios, tudo abre o Ministério da Saúde. E o interessante é que esta decisão ela se estende às secretarias de saúde do estado, né, do Amazonas e da capital Manaus. E vai tentar ali investigar como é que era o transporte, a contratação de oxigênio e de medicamentos, como, por exemplo, a cloroquina. É um pedido da Procuradoria-Geral da República, né, do Ministério Público, e que o ministro Ricardo Lewandowski atendeu. Eu acho muito estranho que esse inquérito tenha crescido desta forma e tenha partido no rumo, assim, da presidência da República, exatamente para ver a responsabilidade do governo. Por que isso não foi criado, essa investigação, lá no município, não é nem no estado, no município de Manaus? Se houvesse a indicação de que o estado teria sido omisso, partiria para cima do estado e depois chegaria no governo federal. Mas não, começou aqui no Supremo, porque o ministro tem foro privilegiado. Então, já começa por aqui. Está errado. Quem gere, segundo o próprio Supremo, é o município, depois o Estado e, por último, a União. Esse, que é um inquérito ainda, né? Ele tem preocupado e o ministro Ricardo Pazuello se reposicionou, está dizendo publicamente que não defende nenhum remédio, que nunca indicou nenhum medicamento para ninguém, que é o médico que faz isso, e é verdade, é o que se diz. Agora, não se pode evitar o trabalho da ciência para exatamente pesquisar sobre uma cura do novo coronavírus, da Covid-19, né? Ou a prevenção. Vacinas, sim, mas também possibilidade de medicamentos, né? Não se pode vetar esta possibilidade. E você, Fiuza, suas impressões sobre esse inquérito relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski? Bom, o que o Ricardo Lewandowski e alguns de seus pares estão fazendo, nós sabemos o que é política, né? Política contra o governo federal. Gilmar Mendes já disse que o governo é genocida, né? O Barroso já disse que o presidente brasileiro flerta com a ditadura. A Carmen Lúcia já disse que é um desgoverno. Eles estão fazendo. O Alexandre de Moraes instaurou um inquérito que serve para perseguir 100%, né, dos alvos são aliados do presidente. Eles estão fazendo política. Isso não é vontade nossa de dizer isso aqui. É fato que a gente constata, infelizmente.
E esse inquérito é mais um inquérito absurdo. Não tem o inquérito do fim do mundo? Pois é, esse aí é mais um inquérito desse tipo. Lewandowski, a gente sabe, foi aquele ungido pelo petismo, né, pelo Lula, que concedeu a Dilma Rousseff, atropelando a Constituição Federal, a manutenção dos direitos políticos quando sofreu o impeachment, né? Com esses personagens que a gente está tratando agora. O caso de Manaus a gente já falou aqui exaustivamente, né? Quer dizer, estourou o Covidão, chegou a ser preso uma secretária estadual de saúde, e não houve uma força-tarefa, não houve um clamor, né? Não houve essa arregimentação de opinião pública e de instituições desvairadas como estamos vendo agora, para transformar isso num foco, né? Num foco especial. O que a gente tem que dizer, Vitor, é que as atribuições do governo nacional, do governo federal, para dar as diretrizes da pandemia foram retiradas pelo STF. Aí outro dia vem o presidente do STF, Luiz Fux, dar uma entrevista dizendo assim, não tiramos a responsabilidade de ninguém. Eles vão ficar brincando disso, com todo respeito, né? Vão ficar brincando dessa retórica para sempre, porque aí os checadores adoram, vêm dizer ninguém tirou a responsabilidade do governo federal. Então vamos fazer o seguinte, aqui nos pingos, vamos botar os pingos nos is e vamos ler a decisão do Supremo Tribunal Federal do dia 8 de abril de 2020. Peço um pouco da sua paciência, né? Vamos ler para a gente sair desse limbo que nós estamos. Vamos lá. Não compete ao Poder Executivo Federal afastar unilateralmente as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas competências constitucionais, adotaram ou venham a adotar, no âmbito de seus respectivos territórios, importantes palavras dele, importantes medidas restritivas como a imposição de distanciamento e isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e a circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes, né, eles dizem, para a redução do número de infectados e de óbitos. Isso é um ponto dessa decisão. Tem vários outros que eu não vou ler todos aqui. Mas é uma decisão liminar que, inclusive, garante que seja determinado o respeito às determinações dos governadores e prefeitos quanto às regras de funcionamento de sociedade na pandemia. Alguma dúvida ouvindo isso? Então vamos completar. A decisão acrescenta, né, que deve ser respeitada, aspas, a descentralização político-administrativa do sistema de saúde, com a consequente descentralização da execução de serviços e distribuição dos encargos financeiros entre os entes federativos, inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica. Isto é uma decisão do dia 8 de abril do Supremo Tribunal Federal, assinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Resta alguma dúvida sobre quem é que tem o condão para políticas de enfrentamento à pandemia? O condão foi dado aos governos estaduais e municipais pelo Supremo Tribunal Federal. Então é o seguinte, o governo federal tem uma série de responsabilidades e eu nem acho que o governo foi impecável, não. Isso aqui não é defesa de governo federal, né? Acho que, por exemplo, a política de vacinação, o governo foi de roldão, né? Eu não acho uma boa política, por exemplo. Agora, vamos falar as coisas como elas são. Então, o governo pôde, em termos de enfrentamento nacional à pandemia, pôde o quê? Decretar estado de calamidade, decretou. Pôde fazer a transferência de recursos para os estados, os entes da federação, inclusive antecipando o pacto federativo e salvando todo mundo da falência. Não fez isso? Fez. Inclusive uma parte foi desviada no Covidão. Essa parte não interessa muito ao STF. Eu não vi o STF ainda interessado nessa parte. E fez também a transferência para
o auxílio emergencial, não só a pessoas como a empresas, não é isso? Então, por que está na berlinda o governo federal? Por que está na berlinda o ministro da Saúde? Quer dizer, toda esta atribuição transferida para governos estaduais, tem governador até já afastado, como no caso do Rio de Janeiro, isso não comove. Eu gostaria, por exemplo, da diligência do STF em relação à continuidade do enfrentamento do assalto que aparentemente houve no Covidão do Rio de Janeiro. O que aconteceu? Foram encomendados 7 hospitais de campanha, só foram entregues 2. O dinheiro foi pago lá para a OS. O que houve com esse dinheiro? Ele foi recuperado ou ele continuou lá com quem recebeu? Isso tudo a gente quer saber, mas isso tudo aparentemente não comove, não mobiliza as altas autoridades judiciárias brasileiras. Oceana. Bom, os pingos nos is colocados aí muito bem pelo Fiuza. Quando a gente vê essa interferência toda aí, né, do STF em N assuntos, né, nós estamos aqui toda semana, se não todo dia, falando de um assunto diferente, que essa composição aí do STF, infelizmente, traz uma instabilidade jurídica, não apenas para investidores na área econômica, mas também para o cidadão que hoje o brasileiro está procurando e atingindo uma maturidade política que o brasileiro já entende como o papel dessa Constituição do Supremo Tribunal Federal, como essa Constituição feita aí por esses 11 ministros, né, 11 constituições completamente diferentes que julgam, inclusive, se a Constituição é constitucional. Hoje a gente vê que alguma coisa precisa ser feita. Há uma esperança com os novos presidentes aí no Congresso, da Câmara e do Senado, que passe algum impeachment. Dificilmente, acho muito difícil, mas a gente tem esperança de que passe algum impeachment de um desses ungidos aí do Supremo Tribunal Federal. Mas aí a gente começa a entender alguns pontos, Vitor, principalmente o barulho que foi causado e muitos vieram a comentar publicamente sobre a deputada Bia Kicis aí na presidência da CCJ da Câmara. A deputada Bia Kicis, ela encabeça aí o projeto para revogação aí da PEC da Bengala, né? A aposentadoria compulsória dos membros dos tribunais superiores, né, que agora é de 75 anos, para que volte aos 70 anos, e a gente entende que isso hoje seria uma medida muito importante, porque essa Constituição que está hoje, aqui a gente sempre vai enaltecer as instituições como o Tribunal, o Superior, o STF, mas essa Constituição do STF com esses ministros, e aí como o Zé muito bem coloca, né, não são apenas 11 constituições, são 14, né, são 13, porque tem a primeira turma, tem a segunda turma, então a gente vê que hoje, se é difícil seguir adiante qualquer impeachment com um desses togados aí, desses ungidos do STF, a gente precisa dar força para essa revogação aí da PEC da Bengala, porque essa composição do STF precisa urgentemente ser trocada, porque a gente vê que a ingerência e como eles estão sempre colocando ali suas canetas em outros poderes é absurdo, já passou da conta e vai atrasar o progresso, independentemente se é Bolsonaro em 2022 ou qualquer outro que venha a vencer aquela eleição. Hoje é imprescindível que a gente coloque esses ministros também aí à luz da Constituição e que eles entendam que a sociedade, que eles podem estar na corte mais alta do país, mas que acima deles ainda está a sociedade.